Tá, e vamos continuar falando de saúde, porque amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia aproveita para intensificar a divulgação de pesquisas que alertam sobre os malefícios causados pelo cigarro. Todo mundo sabe dos danos e das doenças causadas por esse hábito, né? Pois é, nesse ano o tema é tabagismo, uma ameaça ao desenvolvimento, e passa dessa área da saúde. Fala também dos riscos sociais e econômicos causados pelo fumo. Para falar um pouco mais sobre essa importante data, eu recebo aqui o Dr. Ciro. Ele é pneumologista e integra a Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Boa tarde, doutor Ciro. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Gabriela, eu que agradeço. Vamos começar então do básico. Quais são esses malefícios causados pelo tabagismo? A gente fala que todo mundo sabe, mas não custa a gente repetir aqui. Quais são os reais malefícios causados para a pessoa que fuma? Já há uns 40, 50 anos que a ideia é que o cigarro faz mal para a saúde, que está relacionado a infarto, a enfisema, a câncer, já é de conhecimento de todos. Às vezes falta o conhecimento individual da pessoa reconhecer que o fato dela fumar, ela está correndo o risco de desenvolver essas doenças. Mas hoje a gente sabe que vai muito mais além os malefícios do cigarro. Por isso o tema da Organização Mundial de Saúde, e que foi abraçado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, é a respeito dos malefícios sociais, econômicos. Porque hoje a gente tem que viver numa sociedade que seja com responsabilidade social, com responsabilidade ecológica, ambiental, e o cigarro, o consumo de cigarro, a indústria do cigarro vai contra todos esses valores que promovem o desenvolvimento humano e social de um país. Praticamente, quais são esses riscos, pensando na forma prática, né? Quais são esses riscos sociais e econômicos? Então, o cigarro é a principal causa de morte e aposentadoria precoce. Então, as pessoas deixam de produzir, aumenta o custo da previdência, aumenta o custo em saúde. Ele é hoje responsável por cerca de quase 2 trilhões de custo no mundo por questões de saúde e previdenciárias. A produção do cigarro é extremamente danosa para a agricultura e para a natureza. São 37 milhões de árvores que são destruídas. É uma agricultura que utiliza muito pesticida, muito agrotóxico. Apesar da indústria falar que estão usando menos, ainda é altamente tóxica, contamina a água. E a crise da água, a gente já sabe que vai ser a crise do século XXI. A gente precisa preservar a água. Ela utiliza de pequenas unidades agrícolas para a produção do tabaco, são unidades familiares, onde você põe crianças de 10, 11, 12 anos para trabalhar com essas substâncias tóxicas. Então, quando alguém compra o cigarro, está comprando trabalho infantil também. As sementes são vendidas pela mesma indústria que vai comprar a folha do tabaco. Então, eles praticamente prendem o produtor, escravagizam essa situação, porque eles têm o controle do que se compra e do que se vende. Então, isso daqui leva a um abuso econômico até dessas famílias. Então, esse ano o alerta é esse, é tentar sair do individual e partir para o coletivo, porque quando se foca muito no individual, só nas consequências da saúde para aquele indivíduo que está fumando, muita gente fala, não, eu abro mão disso, eu não me importo, eu prefiro alimentar meu vício. Então, a ideia desse ano é partir para o coletivo. Quem fuma também está alimentando uma indústria que faz mal para todo mundo. Exatamente. Essa é a ideia. Você sabe que se a gente imaginar que em alguns países, por exemplo, o consumo de cigarro em Bangladesh poderia eliminar a desnutrição de 10 milhões de habitantes de Bangladesh. Os países que mais têm aumentado o consumo de cigarro são países de terceiro mundo. É no Congo, é no Azerbaijão, é em países onde não tem informação e onde tem mais pobreza e mais situações de vulnerabilidade. Doutor Ciro, a gente tem alguns dados aqui. Em 1989, 35% dos brasileiros eram fumantes, se consideravam já fumantes. Em 2013, é menos de 15%. Quais medidas foram adotadas nesse período que deram certo, pelo visto, e quais medidas ainda se pode adotar para diminuir ainda mais essa porcentagem? Bom, isso é uma coisa que, no momento atual que a gente vive com tanta crise, tanta decepção, isso é uma coisa que os brasileiros podem ter um grande orgulho. Porque
foi uma ação conjunta, não só de governo, mas eu acho que foi uma ação de Estado mesmo, de preocupação com o povo. Foi uma preocupação da mídia, a imprensa, em termos de cultuar, de desenvolver um entendimento que o cigarro realmente leva a um malefício social e de saúde, e das pessoas reconhecerem isso. Houve uma legitimidade. Então, leis que proibiram, limitaram o consumo do cigarro, tiveram grande repercussão. Então, várias ações, como dificultar o acesso ao cigarro, isso através da elevação de preço, principalmente de impostos, porque esse dinheiro do imposto serve para depois ser revertido no tratamento e na prevenção do tabagismo. Se aumenta muito o preço, as pessoas acabam comprando de contrabando. Então, aumentar a eficiência, porque 30% do consumo de cigarro no país é de contrabando. Ações educativas, onde os jovens e as pessoas com mais idade que já sejam dependentes, elas aprendam a entender que o tabagismo é uma dependência e por isso ela precisa compulsivamente fumar todos os dias e que as substâncias tóxicas que tem no cigarro levam às doenças que mais matam no mundo moderno. Junto com isso, acabar com toda a propaganda eficaz e mentirosa que o cigarro faz. O cigarro fazia a propaganda que ele está ligado ao sucesso, ao glamour, ao sucesso sexual, e é tudo mentira, porque o cigarro leva à disfunção erétil, o cigarro leva à morte precoce, o cigarro deixa com mau hálito, dentes amarelos, leva as mulheres a uma menopausa mais precoce, faz as pessoas gastarem dinheiro todos os dias numa coisa que não é necessária e que prejudica elas. Então, o banimento da propaganda teve um efeito muito impactante. E, junto com isso, a propaganda negativa que vem nos maços de cigarro, que agora estão pensando em incrementar para ter uma maior objetividade, maior impacto na hora que a pessoa vai comprar o seu maço de cigarro. É verdade, com essa campanha a gente pôde notar mesmo, né, a falta de glamour, perdeu-se o glamour do ato de fumar, né? É com esse alerta que eu termino aqui a entrevista com o Dr. Ciro, que é pneumologista integrante da Comissão de Tabagismo, e fica esse alerta, né? Você que ainda fuma, aproveitar o Dia Mundial sem cigarro, sem tabaco amanhã, para aderir, né? Ficar um diazinho sem fumar para ver como é que fica? Então, se você fica um dia sem fumar, talvez você consiga ficar o resto da sua vida. Importante é entender que tabagismo é uma doença, tem tratamento. Se você procurar um pneumologista, hoje nós temos um arsenal muito grande para a pessoa conseguir parar de fumar sem sofrimento. Muito obrigado por ter vindo aqui, doutor Ciro. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Gabriela.